Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está na cabeça de muita gente. Vamos falar sobre os agonistas do receptor de GLP-1. Sim, aquela classe de medicamentos que está literalmente revolucionando o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Olha, medicamentos como a semaglutida e a liraglutida, que a gente conhece mais por nomes como o Ozempic e o Wegovy, viraram uma verdadeira febre. E não é à toa. A eficácia deles é incrível, especialmente entre o pessoal em idade reprodutiva. É uma mudança de paradigma total. E é exatamente aqui que o nosso papo de hoje começa. Essa pergunta joga luz sobre um dilema clínico super atual, que pacientes e médicos estão enfrentando no dia a dia. Então, vamos fundo nisso. Ok, vamos começar do começo, os agonistas do receptor de GLP-1. Eles não são recomendados durante a gravidez. Essa recomendação surgiu lá atrás, em estudos com animais, que apontaram alguns riscos em potencial para o feto. E só para deixar todo mundo na mesma página, contraindicação quer dizer, basicamente, que pelo que a ciência sabe até agora, os riscos são maiores que os benefícios. É por isso que a recomendação médica padrão é pare o medicamento antes de tentar engravidar ou assim que descobrir a gravidez. Só que essa orientação, por mais que seja mais segura, cria uma baita incerteza, né? O que será que acontece com o corpo quando se para de repente um tratamento que está funcionando tão bem? Quais as consequências para o ganho de peso na gestação? E, claro, para a saúde da mãe e do bebê? Era essa lacuna que a ciência precisava investigar. E é aqui que entra a nossa fonte principal de hoje, um estudo novinho em folha, super rigoroso, publicado no Journal of the American Medical Association, o famoso JAMA. Os pesquisadores foram atrás de respostas para essa questão, usando dados da vida real. A metodologia que eles usaram foi, genial! Fizeram um estudo que a gente chama de coorte retrospectivo. Primeiro, eles acharam centenas de casos de gravidez em que tinha rolado o uso prévio desses remédios. Aí, para cada um desses casos, eles encontraram outros 3 super parecidos, em idade, IMC, histórico de saúde, mas que não usaram os medicamentos. Essa técnica, que se chama pareamento por score de propensão, é como se eles tivessem criado gêmeas digitais. Para quê? Para garantir que a única diferença real entre os grupos fosse o uso do medicamento antes da gestação. E o mais legal é ver como essa técnica funcionou bem. Dê uma olhada nesses números. Os grupos ficaram incrivelmente parecidos. A idade média, o IMC antes da gravidez, as taxas de diabetes, de hipertensão são quase idênticos. Isso dá uma confiança enorme de que qualquer diferença que a gente veja nos resultados se deva muito provavelmente à interrupção do medicamento e não a outros fatores. Então, com os grupos bem definidos e comparáveis, os pesquisadores foram analisar os dados, e o que eles acharam foi, no mínimo, surpreendente. Revelou um fenômeno que a gente pode chamar de efeito rebote. Vamos direto ao ponto. O grupo que parou de tomar os medicamentos ganhou, em média, 3,3 quilos a mais durante a gestação, se comparado ao grupo que nunca usou. E essa é uma diferença que, estatisticamente, é muito significativa e, na prática, também é bem relevante. Esse gráfico de barras aqui deixa tudo muito claro visualmente. Enquanto o grupo de controle ganhou, em média, 10,5 kg, o grupo que parou o remédio ganhou 13,7 kg. Fica evidente que a interrupção está ligada a um ganho de peso mais acelerado. Isso acaba se traduzindo num risco maior de passar do ganho de peso recomendado, sabe? 65% das pessoas que pararam o tratamento tiveram um ganho de peso considerado excessivo. No grupo de controle, esse número foi de 49%. Fazendo as contas, isso é um risco relativo 32% maior. Aí, claro, a pergunta que não quer calar é, mas esse peso a mais realmente importa? Ele traz alguma consequência para a saúde da gestação? Pois é, vamos ver o que o estudo descobriu sobre isso. E a resposta, infelizmente, é sim. O estudo encontrou uma associação entre parar o remédio e um risco maior de complicações bem sérias. Um risco 34% maior de parto prematuro, 30% maior de desenvolver diabetes gestacional e 29% maior de problemas de pressão alta na gravidez, como a pré-eclâmpsia. São números bem impactantes. Certo. Com essas descobertas na mão, a grande questão é como a gente interpreta e usa essa informação na prática, no consultório. Essa é a parte mais crucial de todas. A principal suspeita dos pesquisadores é que a parada brusca do remédio causa um ganho de peso rápido, e esse rebote pode ser o grande vilão por trás dos resultados negativos. Ou seja, parte de todo o benefício para a saúde que se conseguiu com a perda de peso antes de engravidar pode acabar sendo diminuída por causa dos efeitos dessa interrupção. Agora, é importantíssimo entender o que isso significa na prática. Primeiro de tudo, este estudo não está dizendo para evitar esses remédios antes da gravidez.
De forma alguma. Controlar o peso e o diabetes antes de engravidar continua sendo fundamental. O que ele mostra é que precisa ter um acompanhamento muito, mas muito de perto depois de parar, com foco total em nutrição e estilo de vida para controlar esse ganho de peso. É uma informação super valiosa para o aconselhamento pré-concepcional. A conclusão do estudo é essa aí, direta e reta, reforçando a mensagem principal. É um alerta para uma nova realidade clínica que precisa ser manejada com muito cuidado e, claro, com muito conhecimento. No fim das contas, uma pesquisa como essa nos lembra que o corpo humano é um sistema super complexo, né? E que intervenções poderosas podem ter consequências que a gente não esperava. O nosso trabalho é continuar investigando para entender cada vez melhor como tudo isso funciona. Bom, espero que esta análise tenha ajudado a esclarecer as coisas. Quem quiser se aprofundar nos dados, o link para o artigo completo do JAMA está aqui na descrição, tá bom? E se essa explicação foi útil, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com quem possa se interessar e se inscrever no canal para mais análises como esta. Muito obrigado pela atenção e continuem curiosos!